Eu estou num momento muito conturbado na minha vida e aí eu estou muito cansado, mas mesmo assim eu estou muito produtivo. Estou usando a lei aí do mínimo esforço. A minha alta produtividade, ela está acontecendo apesar deste cansaço. Eu não estou cansado porque estou sendo produtivo, mas eu estou sendo produtivo apesar das circunstâncias que estão me deixando muito cansado, devido basicamente a poucas horas de sono. E nesse vídeo eu quero discutir com vocês como que isso é possível, o que que é essa lei do mínimo esforço, por que que ela funciona e como que eu tenho implementado ela na minha vida. Basicamente semana passada, mais ou menos uma semana atrás, eu postei um vídeo, faço o mínimo em 2026. E eu não esperava que essa teoria, essa tese minha, seria tão fortemente testada ao longo daquela próxima semana que viria. Na verdade, ela já está vindo, eu já estou testando essa tese há algum tempo e naquela semana ali parece que ela ficou mais intensa ainda. Tudo começou no final do ano, quando eu fui para casa, para a cidade dos meus pais, passar Natal, Réveillon, passar essas festas de fim de ano com a minha família. E quando a gente sai da rotina, pode ser que às vezes as crianças estranhem um pouco e comecem a acordar de madrugada. Eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida do quarto filho, então eu já tenho uma certa experiência em conseguir fazer criança dormir, em criança dormir a noite inteira. Eu já tenho alguma bagagem em relação a isso e não tenho tanta dificuldade nisso. Acontece, porém, que desse final de ano, a minha caçula, no meio da viagem lá, começou a acordar de madrugada. E ela acordava de madrugada e ficava ali 1, 2 horas acordada. E aí depois ela voltou, quando ela finalmente conseguia voltar a dormir, ela acordava para a vida, podia, no máximo às 5 da manhã. Geralmente entre 4h30, 15 para 5 ela estava acordando. Então, o que acontecia na prática? Eu ficava ali 2 horas acordado de madrugada, voltava, demorava mais um tempo para conseguir dormir, porque até relaxar e entrar no sono, e eu tirava um breve cochilo e já estava na hora de levantar de novo. E aí eu pegava ela e aí eu pegava ela para minha esposa poder descansar mais um pouco. Ela tá grávida e geralmente eu sempre já pego as crianças mesmo de manhã. Só que o que estava pesando era perder aí 2, 3 horas de sono durante a noite. Então não é só. O problema não era só acordar cedo, porque acordar cedo eu já acordo da minha vida inteira, não, desde pelo menos uns 10 anos aí que eu tô acordando bem cedo. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tem uns 10 anos. Desde 2015, quando eu comecei a estudar para o concurso do bombeiro, e aí depois teve o bombeiro, e aí depois, logo quando eu formei lá no CFO, já fui emendando um filho atrás do outro, então já meio que já é rotina da minha vida acordar bem cedo. Só que aí o que estava me quebrando era isso aí. E nesse contexto todo, eu estava usando essa lei do mínimo, fazer o mínimo esforço, e eu comecei a perceber que eu estava sendo muito mais produtivo, inclusive, do que quando às vezes eu dormia a noite inteira. E o que era interessante é que parece que quanto mais produtivo eu ficava, mais engajado nas minhas tarefas eu ficava. E consegui passar aí essas semanas, estou conseguindo passar essas semanas sem muita atribulação. Espero que todo esse treinamento que eu estou tendo possa tornar ainda mais efetivo a minha rotina depois que a minha filha voltar a dormir a noite inteira. A gente já voltou para casa, mas ainda não conseguimos regularizar. Estou testando várias hipóteses aqui, que geralmente acontece quando a criança tem despertar noturno assim. Ainda não regularizou, mas está tudo bem. Mesmo nessa adversidade, eu estou conseguindo desenvolver essa potencialidade e eu quero te mostrar como que eu estou fazendo, que pode ser relevante também para você fazer. Então, basicamente, o que eu tinha até comentado no outro vídeo, a gente tem 2 modos de operar. O modo motivado e o modo cansado. O modo motivado ele é muito comum nesse início de ano. A gente está iniciando um novo ciclo, cheio de sonhos, cheio de metas, e aquilo ali dá uma motivação para a gente poder tirar do papel ali, ou finalmente começar vários projetos que a gente quer começar. Então, sei lá, a gente às vezes aí
entrar numa academia, vai começar um novo curso, vai tentar começar a aprender uma nova língua, quer colocar a meta de ler 50 livros no ano, enfim, várias metas aí, perder 20 quilos no ano. Então a gente, geralmente, o início do ano, ele tem isso. E o modo motivado, o que acontece nele? Ele é extremamente eficiente, a gente consegue se engajar bastante nas atividades, porém, ele tem baixa duração. Ele acaba rápido, a motivação acaba rápido. E aí a gente perde aquela motivação, e aí se a gente não conseguiu criar uma certa consistência naquele projeto, a gente acaba largando aquele projeto, procrastinando, e aí só vamos pensar nele no ano que vem. Então, o modo motivado é bom, mas ele é curto. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com modo cansado. O que eu chamo de modo cansado, porque a gente vai ficar nesse modo ao longo do ano inteiro. E aí, fazendo um parênteses, eu sempre falo que, em relação ao treino, a coisa mais importante é o volume de treino. Quem tem maior volume de treino tem mais resultado. Isso não significa que devemos aumentar o nosso volume de treino no curto prazo. Pelo contrário, pode ser justamente o contrário, porque o volume no longo e médio prazo ele é sempre maior que o volume de treino no curto prazo. Então, para aumentar o meu volume de treino no médio e longo prazo, às vezes eu tenho que diminuir no curto prazo, criando assim maior adesão, maior consistência. E aí um treino ruim, feito todo dia, vai dar muito mais volume de treino do que um treino bom feito um mês só. Um treino ruim nessas circunstâncias então vai dar muito mais resultado. Então, essa lógica que eu tenho tentado, que eu já uso na minha vida de treino, é a mesma lógica que eu tenho tentado aplicar nas outras áreas da minha vida que eu quero me desenvolver. Modéstia à parte, eu me considero bastante bem sucedido em relação ao treinamento físico. Já é uma atividade que eu já mantenho um engajamento aí por mais de 20 anos, os últimos 15 treinando em casa. Então é uma coisa que é bem tranquila para mim, que eu já tenho um certo sucesso, digamos assim. E aí eu quero pegar essas mesmas coisas que eu já vi que dão certo no treinamento físico e trazer para outras áreas da minha vida que eu quero me desenvolver. Então, da mesma forma, eu comecei a aplicar esse conceito. E então eu estou tentando aumentar o meu volume de treino nas outras atividades que eu quero desenvolver no longo e no médio prazo. Significa então que na maioria dos meus projetos, na maioria das minhas atividades, na maioria dos hábitos que eu quero desenvolver, significa, na verdade, diminuir o que eu tenho que fazer no dia a dia. Então vamos dar um exemplo aqui, de novo, relacionado ao treinamento. Eu consigo fazer 20 repetições no TAF. Hoje, atualmente, eu estou treinando com 3 repetições por série. É muito pouco em relação ao que eu consigo fazer. Só que se eu fizer 20 repetições, depois eu não consigo fazer outras séries de 20 ou poucas séries de 20. E eu logo fico fatigado, fico extenuado. Agora, se eu faço série de 3 repetições, eu faço, descanso um pouquinho, faço, descanso um pouquinho, faço, descanso um pouquinho. Eu consigo acumular várias e várias séries assim, várias e várias e várias repetições, portanto. E ao longo do ano, treinando assim, eu vou acumular muito mais repetições. E eu vou conseguir, então, desenvolver muito mais a minha barra fixa e conseguir manter 20 ou mais repetições por série no meu treino. Ou seja, eu não vou na minha máxima capacidade. Eu pego um percentual daquilo. Então, nesse modo cansado que eu chamo, nada mais é do que uma extrapolação do protocolo soviético aplicado aos outros projetos da minha vida. Eu, da mesma forma, pego apenas uma pequena fração do que eu tenho o potencial de fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos meus objetivos é ser um cristão melhor. Para ser um cristão melhor, eu percebi algumas coisas que eu tenho que fazer. Vou citar 2 que eu anotei. Orar mais e ler mais a Bíblia. Coisas básicas. Eu tenho a capacidade de orar por 20, 30, 40 minutos? Tenho. Isso é bacana. Só que eu vou pegar só uma fração disso. Então eu estipulei uma pequena meta. E aí, na verdade, eu fiz três estágios de meta. Eu tenho uma mini meta que ela tem 2 objetivos principais, vou explicar. Uma meta média e uma meta limite.
A mini meta que eu coloquei nesse caso, por exemplo, de orar mais, é orar o Pai Nosso. Ele tem dois objetivos. O primeiro é que é mais fácil a gente se manter numa atividade do que a gente iniciar uma atividade. Então, se eu pensar, vou pegar agora aqui e vou orar 20 minutos, vou ficar 20 minutos orando. É difícil eu entrar nessa atividade. Porém, uma vez que talvez eu já comece a oração, talvez seja mais fácil eu manter orando por 20 minutos. Então, o que é verdade? Esse primeiro hábito, mini hábito, que é um gatilho, ele serve tanto como um gatilho, ou seja, eu vou orar um Pai Nosso. Se der, se eu tiver vontade, eu evoluo para um médio hábito, que seria ficar orando por 5 minutos. E aí, se eu achar conveniente, se eu tiver vontade, eu continuo essa oração, e aí eu faço 20 minutos de oração. O que acontece? Então, a primeira função desse mini hábito é ser tanto um gatilho, para eu poder extrapolar ou não aquele hábito, como também, nos dias que eu estou muito cansado, eu penso, qual que é a mínima coisa que eu tenho que fazer hoje? A mínima coisa? Orar um Pai Nosso. Beleza, orei o Pai Nosso, acabou. E aí eu vou lá e dou um check. Está feita aqui a minha oração matinal do dia. Mesma coisa, por exemplo, ler a Bíblia. Poderia ler por 20 minutos direto, 5 minutos direto. O que eu faço? Ler um versículo. Se eu estou muito cansado, eu penso, o que é a mínima coisa que eu tenho que fazer hoje? É ler um versículo. Beleza, vou lá, leio o versículo e tranquilo, já matei a demanda. Se eu estou com um pouco mais de disposição, ou se me dá vontade, eu leio um pouco mais. Então, é mais ou menos essa lógica que eu tenho usado. É sempre uma pequena fração. E aí o que acontece? Com isso, eu vou preenchendo o meu dia de mini atividades que, somadas ao longo do ano inteiro, eu olhando agora, eu leio um versículo hoje, o que isso vai fazer diferença na minha vida? Eu vou orar um Pai Nosso, o que vai fazer diferença na minha vida? Porém, ao longo do ano inteiro, um ano inteiro fazendo isso, ao final dele, eu vou ter conseguido construir o meu hábito de orar, o meu hábito de ler a Bíblia, sem contar que em alguns desses dias eu vou acabar orando um pouco mais, né? Vou acabar lendo um pouco mais da Bíblia. Então, no montante, eu vou acumular muito mais volume de oração, muito mais volume de leitura da palavra, e isso destrinchado em vários outros hábitos, de acordo com o que eu quero alcançar no meu médio e longo prazo. E aí o que acontece? Quando eu fui fazendo isso, eu simplesmente estou cansado, eu simplesmente penso assim, o que eu tenho que fazer? Eu olho aqui o que eu tenho que fazer e vou fazendo. E o que dá para fazer agora? Eu faço. Tem que sair para trabalhar, vou trabalhar. Deu um intervalo lá no serviço, em vez de eu pegar lá e dar uma rolada no feed de 5 minutos, 10 minutos, eu já penso, o que está faltando fazer aqui? Está faltando fazer isso, fazendo aquilo, pá. E aí eu já vou preenchendo. E aí isso dá uma sensação no final do dia que você olha para trás e fala, fiz coisa pra caramba. E essa sensação de fiz coisa pra caramba, ela é muito boa. Mesmo que o que você tenha feito seja sido só um versículo, lido, orado um Pai Nosso. Aí, por exemplo, um outro objetivo que eu tenho, eu quero voltar a me aprimorar mais intelectualmente. Então eu coloquei a meta de eu ler 25 livros esse ano. Só que, o que eu faço? Eu leio uma página. É a minha meta, uma página. Lili, deu tempo de ler mais? Bacana. Uma outra coisa uma das outras das metas, eu quero diminuir um pouco a minha linha de cintura. Porque por mais que eu tente emagrecer, por mais que às vezes eu fique com um percentual de gordura muito baixo, como já aconteceu em algumas vezes na minha vida quando eu fiz cutting, cheguei a ficar com 5, 7% de gordura. Mesmo assim eu tinha barriga positiva. Barriga positiva é quando você olha assim, ela está para frente do peito. Barriga neutra, ela está na linha do peito. Barriga negativa, ela está para trás da linha do peito. Sempre tive barriga positiva, mesmo com um percentual de gordura muito baixo, mesmo com um core muito forte. Uma vez eu fiz um exame, porque eu estava suspeitando que eu poderia talvez ter uma hérnia inguinal. E aí mandei lá para o médico o resultado do exame, e o médico falou assim, meu sonho era que meus pacientes tivessem essa grossura de parede abdominal que você tem. Tem uma parede abdominal muito desenvolvida. Isso é muito bom para prevenir contra esse tipo de hérnia. Ou seja, então também não era um problema da minha musculatura abdominal. E aí eu penso, se eu estivesse fazendo vácuo, stomach vacuum, durante o ano inteiro,
será que eu estaria melhor agora? E se eu estivesse fazendo ao longo dos 5 anos inteiros? Ao longo dos últimos 5 anos? Será que se eu tivesse mantido consistência nessa atividade, será que minha linha de cintura estaria um pouco melhor? Talvez sim. Então, para testar essa hipótese, eu também coloquei lá. Eu vou fazer 3 repetições de stomach vacuum. E aí é isso. Eu fiz 3. Estou com vontade, com tempo, com disposição de fazer mais? Eu vou lá e faço mais. Não tô, morreu ali. Já bati minha meta. 3 repetições. Então assim, eu tenho utilizado isso. Isso tem me dado uma sensação muito boa. Porque essa sensação de preencher o dia com coisas que eu sei que lá no futuro vão ser muito importantes, tem me dado uma sensação de bem-estar que está batendo de frente com esse cansaço. É muito interessante isso. Eu estou cansado, mas assim, eu estou preenchendo tanto o tempo ao longo do dia com essas coisinhas que às vezes eu sinto o cansaço, mas eu já faço outra coisa e eu estou muito mais produtivo do que quando eu estou dormindo bem. Então eu espero que essa alta produtividade fique ainda melhor quando eu voltar a dormir adequadamente. Não que seja muitas horas, mas pelo menos a noite inteira. Ali 5, 6 horas direto já é o suficiente para mim. Então, como que eu fiz na prática? Eu quero te mostrar a lógica do que eu fiz, que aí você pode fazer também, são só 3 simples passos. De novo, vou fazer uma analogia com o treino. O primeiro passo é se fazer o seu planejamento, ou seria a ficha de treino. Pense comigo, em uma situação você chega e pensa assim, o que será que eu vou treinar hoje? Aí você decide ali na hora o músculo que você vai treinar, os exercícios que você vai fazer, quantas séries, quantas repetições, qual o peso. Você decide lá, todo dia você chega lá e decide na hora. Agora vamos ver uma outra situação, outra hipótese. Você chega lá, você já tem lá os exercícios que você vai fazer, quantas séries, quantas repetições, qual que é a carga, já tem tudo desenhado. Você só chega e faz. Ah, o que é para fazer isso aqui? Você só chega e faz, você nem pensa. Você está cansado, mas você nem pensa, você só chega lá e faz. Observe que nessa segunda hipótese é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, como eu já percebi isso no treino, eu trouxe isso para a vida. E a primeira coisa então foi planejar. Como é que eu fiz esse planejamento? Eu criei igual tem a ficha de treino, eu criei uma ficha de hábitos que eu quero construir de tal modo que no longo prazo eu me torne uma pessoa melhor. Só fazendo outro parênteses aqui, a gente não é aquilo que a gente geralmente quer. A gente acaba sendo aquilo que os nossos hábitos, conscientemente ou inconscientemente, nos tornam, porque a gente faz aquilo ali sempre. Então, se a gente pode, de alguma maneira, tentar conscientemente moldar hábitos que a gente sabe que nos tornam uma pessoa melhor ou que aprimoram as nossas capacidades, é interessante que talvez a gente tente fazer isso. Essa é a lógica do raciocínio que eu tive na hora que eu fui criar essa ficha de treino, essa ficha de hábitos. Então eu pensei em algumas coisas que eu quero para a minha vida no futuro. Então como eu falei, quero ser um cristão melhor. O que implica ser um cristão melhor? Aí eu coloquei ali algumas metas, alguns hábitos. Eu quero me aprimorar intelectualmente. Sempre quero ficar melhor, né? Mais inteligente. Então, o que são coisas que eu posso fazer em relação a esse objetivo? Eu quero alcançar uma certa liberdade financeira. O que eu posso fazer em relação a isso? Coloquei também lá algumas metas. Quero, lógico, continuar manutenindo e evoluindo a minha saúde, o meu físico, a minha performance. Então, coloquei lá algumas coisas que eu quero. Enfim, eu pensei em coisas a longo prazo e trouxe elas para médio prazo, e do médio prazo eu pensei em quais são os hábitos que eu preciso executar para conseguir atingir aquilo. E aí na hora que eu pensei nesses hábitos, eu pensei, qual que é a mínima coisa que eu posso fazer? Qual que é a mínima coisa? E aí eu penso na mínima coisa, numa média coisa e numa máxima coisa. Essa máxima coisa também é importante. Então, por exemplo, de novo trazendo o treino para a vida. Se me deixar, eu ficaria 2, 3, 4 horas treinando, porque eu gosto disso. Só que eu tenho que limitar meu treino em 1 hora. Por 2 razões. Primeiro, porque a gente tem outras coisas para fazer no dia, não dá para passar o dia só treinando. Então, eu não posso gastar todo o meu tempo nisso aqui, porque eu tenho outras coisas para fazer.
Então, geralmente, a gente não tem todo o tempo que a gente quer para treinar, né? Então, esse é o primeiro motivo. E segundo motivo, porque se eu começar a estender demais a atividade, eu começo a criar uma procrastinação futura. Porque vamos supor que eu não coloco um limite, eu vou até o tanto que eu quero. Aí hoje eu treino 2 horas, amanhã 3 horas. Aí depois de amanhã eu olho assim e falo assim, pô, só tem 40 minutos para treinar. Não vou treinar, porque eu gosto de treinar, eu gosto de treinar 2 horas. Gosto de treinar 3 horas. E aí você procrastina. E aí você perde a oportunidade de acumular volume. Então, a gente tem que ter o hábito o mínimo, que ele é só para dar o check ou dar o gatilho. A gente também tem que ter o máximo, para a gente poder parar a atividade com aquele gostinho de quero mais. Você para a atividade com aquele gostinho de quero mais, para você poder estimular a sua consistência ao longo do tempo. Porque a gente tem que lembrar que a consistência ao longo do tempo que dá o resultado. Não é o tanto que eu faço hoje, é o tanto que eu faço ao longo do ano inteiro. Então, voltando lá, vou ler a Bíblia. Aí, eu vou ler só um versículo. Deu vontade de ler mais? Eu vou ler 5 minutos. Deu vontade de ler mais? Eu estou com tempo? Estou com disposição? Vou ler 20 minutos, por exemplo. Deu 20 minutos, eu vou parar. Por quê? Por mais que eu queira engajar mais naquela atividade, eu não posso começar a criar uma meta muito grande para evitar essa procrastinação. Então, esses dois pensamentos que eu tenho esse limite máximo para evitar procrastinação futura e eu sempre penso, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje? Eu olho para a minha ficha de treino e penso, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje? Então, o primeiro passo é fazer a ficha de treino ou fazer a ficha de hábitos. Essa ficha de hábitos vai pegar e vai destrinchar em alguns hábitos. Vai pensar seus objetivos principais. Eu gosto de fazer só assim, 5 objetivos principais da sua vida. Ao longo daqui 5 anos, o que você quer? No máximo 5, para não abrir demais. Desses 5, você deriva aí cada objetivo principal de 3 a, no máximo, 5. Mas é bom só umas 3. Por quê? Se eu tiver 5 objetivos grandes na vida, e cada objetivo desse você colocar até 3 hábitos, você vai ter 15 hábitos aí para você fazer ao longo do dia. E é uma quantidade até bastante. Mas como são pequenos, é razoável, é plausível. Então faria dessa maneira. Lembrando também que a gente não tem que fazer tudo todo dia. Eu tento fazer a maioria das coisas todo dia. E na maioria dos dias eu faço a maioria das coisas. Mas eu não faço tudo. E aí está uma outra questão. O meu objetivo não é chegar lá ao final do ano e ter 365 checks nos hábitos. É ter 200. Eu coloco assim, 200. 200 é um pouco mais que a metade. 200, para eu conseguir 200 ao final do ano, eu tenho que fazer pelo menos 4 vezes por semana. E aí o que acontece? Quando eu vou fazendo, se eu estou vendo que um hábito está ficando para trás, eu começo a dar prioridade para ele. Aí um outro ficou para trás, eu dou prioridade para ele. Então, fazer esse planejamento. Você pega 5 objetivos grandes que você quer para o longo prazo, para daqui 5 anos, e tenta pensar hoje. Quais são as mínimas coisas que você pode fazer hoje para você poder desenvolver um hábito que vai te ajudar a chegar nesses 5 grandes objetivos. E para cada 5 grandes objetivos, você vai colocar no máximo 3 hábitos. E para cada hábito, você vai colocar isso aí, mini hábito, que vai ser o gatilho para atividade, ou vai ser só aquilo ali mesmo e acabou, só para você criar a consistência. Um hábito médio, tipo 5 minutos. 5 minutos eu acho que é um bom parâmetro. Algo que demore 5 minutos para fazer. Porque se sua meta é de 200, pelo menos 200 vezes no ano, e se você fizer 5 minutos, você vai ter feito 1000 minutos. 1000 minutos é uma quantidade bacana. 1000 minutos no ano é muito mais do que zero. E um hábito máximo também para evitar procrastinação futura. Então, esse é o primeiro passo, fazer o planejamento o planejamento ali da sua ficha de hábitos. Igual temos a ficha de treino, vamos fazer a ficha de hábito. Então, agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é a execução em si. O que você vai pegar? Você vai pegar a sua ficha de hábitos e aí você vai olhar ela 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. E aí você vai olhar e vai pensar assim, qual que é a mínima coisa que eu posso fazer disso aqui hoje, para cada hábito? E aí, na parte da manhã, você já vai matar um tanto. O que você não matar, aquilo ali vai ficar ali no seu inconsciente. E aí, ao longo do dia, você vai ficar pensando. Por exemplo, ao longo do dia, você vai ficar pensando. Hoje, por exemplo, eu não li ainda, não fiz o meu objetivo de leitura. Então, tá aqui no meu HD, aqui, no subconsciente, aqui no inconsciente, pensando assim, de vez em quando eu lembro, eu tenho que ler uma página, tenho que ler uma página, tenho que ler uma página. Então, daqui a pouco, na hora que eu tiver um tempo, ao invés de pegar e dar uma rolada no feed, ao invés de pegar e ficar ali respondendo no WhatsApp, eu vou dizer o quê? Não, primeiro eu vou ler uma página.
Li uma página, beleza, agora eu rolo o feed. Tranquilo. E aí você vai fazendo isso. E aí do, ao final do dia, você vai olhar de novo e aí você vai falar assim, o que faltou eu fazer? O que eu fiz? O que eu fiz aqui e tal? E aí é uma parte, deixa o pessoal ver aqui, uma parte muito importante. Você vai olhar isso no início e no final do dia e a gente vai pensar, então, o segundo passo é a execução em si e o terceiro passo é o diário de treino. Assim também como num treino. Eu sempre falo sobre a importância do diário de treino, porque no diário de treino você vai anotar ali o número de séries, número de repetições, qual que é a carga que você fez. E aí, com o longo do tempo, você vai vendo seu laço de treino, você começa a entender se aquele treino está sendo bom, se não está, se você está progredindo, se você não está. Você tem que ter ali anotações do seu diário de treino. Aqui também você vai ter seu diário de treino de hábitos. Basicamente, o que você vai fazer? Vai dando check. Basicamente isso aqui, ó, vai dar check. Então, de manhã você foi lá, você leu e começou a executar seus mini hábitos. Aí no final do dia você leu de novo. E aí você vai fazer o quê? Vai dar o check em tudo que você fez. Vai dar o check. E aí no terceiro passo, o que é? É você analisar o que é que você está fazendo. Então é justamente anotar e analisar. E isso vai ser uma coisa meio que intuitiva. Porque, como eu disse, você está lá. Vamos supor que você tinha 5 objetivos, para cada objetivo você desdobrou ele em 3 mini hábitos. E aí então você tem 15 mini hábitos para fazer ao longo do dia. E aí você está vendo ali que à medida que você vai anotando, você vai vendo, ó, tem 10 hábitos que estão evoluindo bem. Mas tem 5 ali que eu não estou dando tanta atenção. E aí você vai acender um alerta. Aí você vai se forçar então a começar a dar um pouco mais de atenção para aqueles hábitos que estão ficando para trás. E aí assim você vai conseguindo balancear. Ó, opa, eu estou vendo aqui que eu estou lendo muito, mas eu tenho um outro hábito aqui, por exemplo, que é de escrever uma página. Mas não estou escrevendo nada. Então, peraí, deixa eu focar um pouco aqui em escrever. Eu vou primeiro escrever para depois ler. E aí, assim eu vou... Ó, eu vou escrever então primeiro para depois ler. Por quê? Porque minha escrita está ficando para trás. Então, aí você vai e começa a dar checks ali na escrita para ela começar a acompanhar o resto. E assim, você ir equilibrando ali os seus hábitos, né? A sua ficha de treino. E é importante você ter feito isso porque essa ficha de treino, como eu disse, quando você chega lá, você está cansado, você só executa o treino do dia, você está cansado, é isso que eu sentia. Não, dormi 2 horas na noite, 3 horas na noite, tá cansado, o que eu tenho que fazer? Pá, olhava aqui, tem que fazer isso, beleza. O que já devo fazer agora aqui para já matar? Para já ganhar meu check, já fazia. Ficava com aquilo na cabeça, dava um tempinho, dava um intervalo. Tá, o que mais que eu tenho que fazer hoje? Isso aqui, beleza. Ia lá e fazia. E isso ia preenchendo meu dia, dando essa sensação de bem-estar, dando essa sensação de dever cumprido. Essa sensação de dever cumprido ajuda a gente a engajar, ajuda a gente a criar constância, porque no final das contas, qualquer coisa de excelência, ela precisa dessa consistência, da repetição e de ritmo. Então a gente tem que fazer isso ali constantemente. Para você fazer constantemente, você tem que fazer um pouquinho todo dia. É muito melhor do que a gente tentar se esforçar demais numa atividade. Então, recapitulando, temos o modo motivado e o modo cansado. Considerando que a gente vai passar a maior parte do tempo do ano no modo cansado, é melhor a gente trabalhar com ele, porque com ele a gente vai conseguir acumular muito mais volume de tarefas que ao final do ano vão representar muito mais avanço do que eu fazer muita coisa agora no início do ano e não fazer mais. Para isso, eu tenho trazido para a minha vida lei do mínimo esforço. Lei do mínimo esforço, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje? Ou protocolo soviético aplicado na vida, são algumas das formas que eu estou pensando, isso que eu estou fazendo de pegar e pensar sempre assim, qual que é o mínimo que eu posso fazer? E aí, pensando nisso, a gente estabeleceu aqui 3 passos. O primeiro de todos é a gente fazer uma ficha de treino de hábitos, no qual a gente vai colocar ali um hábito pequeno, que seria um gatilho, ou seria só para já cumprir tabela, um hábito médio, em torno de 5 minutos, e um hábito máximo para a gente evitar de aumentar demais
a nossa meta e isso criar uma procrastinação futura. Então, o primeiro é planejar essa lista de hábitos. O segundo passo é executar, propriamente dito, consistentemente. Para a gente conseguir criar essa execução consistentemente, a gente vai ler essa ficha de treino ao acordar e ao dormir. E aí a gente vai, com isso, criando vai achando as brechas ao longo do dia para a gente ir dando os nossos checks ali e cumprindo a nossa ficha de treino de hábito. E, por fim, o último passo é anotar. Anotar e analisar, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, aquilo ali que você está fazendo para você poder redirecionar os seus esforços e manter um equilíbrio ali naqueles hábitos que você está mantendo. Se você achou isso interessante, pega agora ali, ó, depois desse vídeo, pense aí 5 coisas que você quer para a sua vida, destrincha e anote essa ficha de treino e comece também esse exercício junto comigo. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, considere se inscrever no canal. Se você quer mais temas desse tipo, deixe aqui nos comentários para poder me nortear os temas que são mais relevantes para vocês. E se por um acaso você também quiser conhecer o protocolo soviético, no qual eu mostro ali essa lógica que eu trouxe para a vida, ela está lá aplicada no treino. Se você quiser conhecer mais, vou deixar um link aqui. É só clicar que você vai conhecer um pouco melhor do projeto Protocolo Soviético. É isso aí, tamo junto e até a próxima.